gente! Tô aqui com o nosso segundo vídeo sobre literatura do canal e o tema de hoje vai ser O Senhor dos Anéis, que eu amo demais. E você vai me perguntar, mas Carol, todo mundo já leu O Senhor dos Anéis, por que você vai falar do Senhor dos Anéis? Bom, muito simples, tenho dois motivos. Um é mostrar o meu vestido lindo e maravilhoso para vocês. Sim, Carol paga de modelo alguns momentos da vida dela. Ela não tem vergonha alheia. E segundo motivo, porque sim, gente, existem pessoas perdidas nesse mundo que ainda não leram O Senhor dos Anéis. Gente, isso é verdade. Mas vamos imaginar, nascem pessoas todos os dias. Então, existem algumas pessoas que não leram ainda. Agora, se você é velho e não leu ainda O Senhor dos Anéis, vamos tomar vergonha na cara e começar agora, né? Por favor. Só pra dar uma localizada naqueles que ainda não conhecem a história. O Senhor dos Anéis foi escrito por Tolkien e foi escrito entre os períodos de 1936 e 1949. Então foi escrito num período de guerra, cara. Mas, pra não ficar falando sobre um livro que já é muito conhecido, eu resolvi separar então 11 curiosidades sobre o livro para falar com vocês, que às vezes algumas pessoas não sabem. Então eu fiz uma pesquisa pela internet para poder falar coisas bem bacanas para vocês e vou deixar os links aqui na caixa de informações para vocês poderem checar tudo isso que eu estou falando. Então antes de começar as curiosidades, eu queria mostrar para vocês a minha edição linda, linda, linda do Senhor dos Anéis. Eu comprei a edição única, olha só a grossura disso, porque eu amo essa capa e eu queria muito o livro com essa imagem. Então, começando com a nossa primeira curiosidade, na verdade eu ia deixá-la por último, eu escrevi várias coisinhas pra não me perder. Eu vou mostrar essa outra edição que eu tenho. Ele é dividido em 7 livros, que seria uma divisão original. Então, na verdade a divisão original seriam 6. O último livro, o livro 7, é de apêndices. E aí viriam os 6 livros. Então, essa edição mantém a separação dos livros, né, em 3, como o que a gente já conhece, né? Mas vem aqui embaixo a separação. Livro 1, The Ring Sets Out, que a gente pode traduzir como O Anel se Mostra, que é quando o Frodo descobre o anel e tal. E vocês sabiam que, na verdade, não é rapidinho que o Frodo descobre o anel e o Gandalf chega lá. Na verdade, demoram, se não me engano, 17 anos. Se eu tiver errado, eu vou escrever aqui o tempo certo. Mas 17 anos. Então, o filme parece assim, que foi rapidinho. Não, não foi. O livro 2, então, seria The Ring Goes South, que o anel viaja, né, vai para o sul. O terceiro livro, The Treason of Isengard, que é a traição de Isengard. O livro 4, The Ring Goes East, o anel vai para o leste. O livro 5, The War of the Ring. E o livro 6, The End of the Third Age, o fim da terceira. Então vamos para a primeira curiosidade. O Tolkien, ele não criou a língua Elvish para o livro. Na verdade, ele criou o livro para as 15 línguas que ele tinha criado. Então imagina isso, o cara cria 15 línguas e ele fala, poxa, eu vou criar um livro, então vou escrever um livro para poder usar essas línguas que eu inventei. Segunda curiosidade, o Tolkien considera o Sam como um verdadeiro herói. Ele escreveu isso em várias cartas que ele trocou com amigos e tudo mais. Na edição de 1937 do Hobbit, o Gollum, ele perde o anel em uma aposta de enigmas. Mas depois, na próxima edição, o Tolkien resolveu mudar isso, porque ele né, tava pensando como o anel é mau e maligno. Então ele muda esse fato do livro. Quarta curiosidade, em 1999, Kirill Eskov, que é um autor russo, ele fez uma fanfiction de O Senhor dos Anéis, contando a história do ponto de vista de Sauron. E ele retrata Mordor como uma terra de paz e alegria. Então, acho que quem é muito fã talvez iria se interessar em ler. Quinta curiosidade,
Tolkien, na verdade, ia escrever mais uma história sobre as aventuras de Bilbo, mas depois ele decidiu e pensou, achou que uma história sobre o Anel, sobre toda essa coisa ruim do Anel, seria uma história muito mais bacana. Sexta curiosidade. A famosa frase de Gandalf, na verdade, é uma alusão a uma propaganda, ao slogan da Primeira Guerra Mundial. Sétima curiosidade. Você sabia que Aragorn e Arwen, na verdade, são primos? Sim, eles são, porque Aragorn ele descende de Elros. E Elros era irmão de Elrond. Elros e Elrond, eram meio elfos. Então, eles poderiam decidir ou pela vida humana ou pela vida élfica. Elrond foi para a vida élfica, é por isso que ele tá lá, né, e tal. E Elros decidiu ir para a vida humana. E isso justifica por que Aragorn vive tanto tempo, tanto a mais que os outros homens. Bom, havia muitas guerras e disputas entre os elfos, e por causa de uma disputa por Lórien e Moria, o pai de Thranduil abandonou Dol Guldur antes do Sauron se instalar. Então, muita merda poderia ter sido evitada se ele não tivesse largado o posto dele. Nona curiosidade. Tem um cara na história que chama Celebrimbor. E ele fez muitas coisas. Uma foi a Porta de Moria. E a outra foram, que é o mais importante, ele ajudou Sauron a forjar os anéis. Então ele, ajudou a forjar o anel para os homens e para os anões. Só que ele, muito esperto, não deixou Sauron participar na hora do anel dos elfos. Ele mesmo forjou sozinho. E isso justifica por que um anel não tem tanta influência em cima do anel dos elfos. Décima e última curiosidade. Sauron não era o pior de todos. Ele, na verdade, era vassalo do Morgoth, que era... ele era um cara bacana lá no mundo dele, e ele resolveu virar muito ruim. E ele virou muito, muito ruim. E aí, claro que teve guerras e tudo mais, e ele foi derrotado. E nisso que ele foi derrotado, Sauron aproveitou e pegou o lugar dele. Bom, essas então foram algumas curiosidades do Senhor dos Anéis. E vocês já sabem, eu sempre deixo os vídeos do lado de cá, os links do lado de cá. E é isso. Qualquer pergunta, discussão e tudo mais, deixem aqui nos comentários. Vamos debater sobre todas as curiosidades e tudo mais. Um super beijo e até o próximo vídeo.